aqui com o Benja no ar e hoje estou recebendo, sabe quem? Michael Jordan! Michael Jordan! Grafitão! Tá, o homem tá style pra caramba! Hein? E aí? Rapaz, tá gringo, hein, Grafite? Nada. Brasileiro mesmo. E aí, Benja, como é que tá? Tudo bem? Eu tô bem, mas não tô tão bem igual o senhor, né? Nada, então... Só vem cá, fala agora pra mim antes de começar. Ô, qual que é a receita? Você não envelhece não, cara? Você, Zé Roberto. Qual que é a mágica? É que eu tô com a tinta na barba aqui também, né? Então não tá tão branco assim, porque aqui tá branco. Ah, tá pintando a barba? Não, esses dias eu passei uma tinta aí, porque fica branco só aqui do lado, aí... Mas ficou bom, né? Tá meio natural. Não, mas envelhece, pô, 38, ó, o cabelo já não cresce, já... Aí tá bem, graças a Deus. Ô, Grafite, antes da gente começar de vez a história, esse cara falou, pô, cadê o Grafite? O Grafite tá jogando. O Grafite vai jogar em 2018, não vai, Grafite? Tô jogando, acabei o ano aí no Santa Cruz aí em 2017, 2018, aí tô no ativo, eu vou jogar, voltar bem, igual eu fiz a temporada passada, 2016. Você fez gol pra caramba. Eu fui vice-artilheiro do Brasil o ano passado, aí esse ano não deu muito certo lá no Furacão, nem lá no Santa Cruz, mas em 2018 eu tô aí novamente. Ô, Michael Jordan, antes da gente começar aí, ó, vamos ver um pouco da carreira do Michael Jordan aí. Roda aí. Edinaldo Batista Libânio. Para os mais próximos, sempre foi Dina. A vida não foi fácil, desde a infância em Campo Limpo Paulista. Precisou trabalhar cedo. Pouca gente sabe, mas antes de explodir no futebol, o garoto espigado e que tinha sonhos de se tornar um jogador famoso, trabalhou como vendedor de sacos de lixo. A coisa começou a mudar na Matonense. Mudou o salário, mudou até o apelido. E o responsável por isso foi o técnico Estevan Soares. Passou por Ferroviária de Araraquara, demonstrou faro de gol no Arruda e de Recife foi para Porto Alegre. Nos Pampas, não conseguiu render o mesmo futebol dos tempos de Santa. Foi parar na Coreia do Sul. E no Goiás, em 2003, voltou a viver grande fase. Não só Grafite, mas outros jogadores daquele time esmeraldino desembarcaram no tricolor do Morumbi mais tarde. Casos do meia Danilo, do zagueiro Fabão e do volante Josué. Grafite passou por situações curiosas no São Paulo. Até hoje é reverenciado por corintianos por evitar a queda do alvinegro para a segundona do Paulistão. Os gols de Grafite contra o Juventus na vitória tricolor por 2-1 evitaram o rebaixamento do Timão. Em 2005, um episódio que Grafite não gosta de se recordar. Foi vítima de ofensas racistas. Na ocasião, o zagueiro do Quilmes, de sábado, chegou a ser detido no estádio do Morumbi. Mas Grafite deve mesmo ser lembrado pela história vencedora no São Paulo Futebol Clube. Até porque foi artilheiro e esteve presente nas incríveis conquistas do Paulista, Libertadores e Mundial de 2005. Antes da consagração no futebol alemão, chegou a passar pelo Le Mans da França. Na Bundesliga, ganhou notoriedade e respeito. Com a camisa do Wolfsburg, tornou-se um dos maiores goleadores do futebol da Alemanha. Uma média de gols impressionante que o levou até a seleção brasileira, fazendo parte do grupo canarinho na Copa do Mundo de 2010. Antes de retornar ao Brasil, ele comprovou a fama de artilheiro nos Emirados Árabes e no Catar. Quem lhe abriu as portas para a volta ao país foi o Santa Cruz. Essa corda coral é mesmo bicho papão. Foi recebido com festa pelo time coral, que passo a passo retornou à elite do futebol brasileiro depois de quedas seguidas até a Série D. O Santinha passou por dificuldades, inclusive financeiras. Mas Grafite não fez corpo mole. Fez a parte dele, mesmo não sendo suficiente para segurar o time pernambucano na Série A. Neste ano, desembarcou no Atlético Paranaense. As contusões impediram que Grafite vencesse no Furacão. Voltou ao Santa Cruz e não conseguiu salvar a equipe da queda para a Série C. Grafite, 38 anos. Um artilheiro que soube escrever uma história bonita, não só no futebol. Soube lutar e vencer na vida desde os tempos que era apenas Dina.
Eita, hoje vai ser bronca, hein, velho? Ei, meu Deus. Rapaz, rapaz, você tá com a camisa do Santa pra torcer, pra quebrar um pouco a emoção aqui, ó. Obrigado. Aí, ó, vai de Recife. Depois você vai lá do autografar nosso pra mim Santinha. aí, ó. Vou mandar Camisa ser. do Santo, ó, grafite. Aí, depois você vai autografar pra mim aqui. Obrigado pelo presentão. Rapaz, que presente é esse que tu tá me dando aí, rapaz? Obrigado aí pela... Não, quem merece? Vocês merecem esse presente mesmo, vocês rapaz. jogadores. Porque, pô, a gente sabe da tua história. Você passou muito perreio na vida? Na época do Dina? Na época de Dina, Meus amigos chamam de Dina. Você passou perreio pra caramba? Você sofreu? Não, pior que eu tava lá minha mãe essa semana, né? Aí chegando lá em Campo Limpo, né? Tava eu e minha esposa, a gente passando... Aí eu contando umas histórias pra ela que acontecia e tal, das coisas que eu fazia, os quilômetros que eu andava. E época que eu vendia saco de lixo. A época que eu vendia saco de lixo era legal, era sair andando lá pelas cidades do interior de São Paulo, lá Campinas, Piracicaba, Americana. Já corri de cachorro, já polícia, já fui assaltado, já, ó, passei tanta coisa já, mas não foi aperreio não, foi mais aprendizado de vida, foi bom porque... E você imaginava, o Grafitão, que você ia ter essa carreira que você teve? Porque é lógico. Eu posso falar que é o grafite do São Paulo Futebol Clube ou não? Pode, tranquilo, sem problema. problema. É o grafite do São Paulo, Isso, né? eu fiquei nacionalmente conhecido... É que eu acho que a tua história na Alemanha deveria ter mais repercussão. O que você fez na Alemanha, eu acho que não teve o reconhecimento que deveria ter aqui no Brasil, sabia? Não sei se é porque você foi para um time que não era o Bayern. Talvez pela Porque você marcou história a notoriedade do Wolfsburg por ser um clube médio, né? Não ser um clube grande da Alemanha. Isso, lógico, quando você joga num grande clube europeu, a visibilidade é muito maior. Mas é tranquilo, ó, pode ser do São Paulo, de Santa Cruz, do Goiás, que eu tive uma passagem rápida, mas também muito boa por lá. Eu renasci ali no Goiás, né? Eu tinha assumido essa passagem apagada pelo Grêmio, a Coreia do Sul. E no Goiás, assim, eu voltei na metade de um brasileiro, assim, onde o Goiás estava em último lugar. O Cuca me ligou, tava lá na Coreia, o Cuca me ligou. Negão, vem pra cá, tô precisando de você, vamos, vem ajudar. E terminamos o campeonato em 8º, eu fui o melhor atacante do campeonato aquele ano. Então o Goiás também é um clube que eu tenho um carinho muito especial, assim. Todos os clubes que eu passei, eu sempre deixei porta aberta. Mesmo os que eu não tive êxito, como o próprio Atlético, o próprio Grêmio. Mas foram experiências muito boas. Ô, Grafitão, mas tem um monte de gente querendo falar com você. E esse aqui tem que ser o primeiro desse programa, porque é o responsável, meu. É o responsável pela grife, pela criação da marca. Estevão. Para de estragar surpresa, caramba. Ó quem veio falar com o Grafitão aí, roda aí. Um abraço, Benjamin, e um abraço ao meu amigo e artilheiro Edinaldo Batista Libânio. Meu artilheiro, né? O Edinaldo temos uma história interessante em comum. 2000, havia saído da Ponte, no ano 2000, e assumi a Matonense. Combinei com a diretoria no mês de dezembro fazer teste com vários jogadores indicados por empresários e amigos. Meu amigo Gerson Sodré, que jogamos na Portuguesa junto na época, me ligou e falou: Estevão, tem um centroavante aqui no Campo Limpo, muito forte, é um craque, precisa de uma oportunidade. Eu falei: manda. No outro dia eu chego no campo, paro em frente ao campo da Matonense e ele está lá me esperando. Professor Estevão, eu sou o Edinaldo. Eu falei: vamos entrando, apresentei e tal. Apresentei para o roupeiro, para o diretor e começaram os treinamentos. E o Edinaldo não desempenhava, e mal nos treinos, meio mole, meio fora do contexto. Um dia eu ia fazer um bate-bola, no final, no intervalo de um treinamento, e eu estava perto do gol e ele no meio campo com os jogadores. Eu olhava para ele e não lembrava o nome, que tinham vários jogadores chegando, e na minha cabeça na hora veio o nome de um atacante que eu havia marcado no final de carreira, com o nome de Grafite no interior. E eu do nada gritei: ô Grafite! Aí todo mundo olhou, eu falei: é você? Grafite? Eu falei: vem. Imagina, Benjamin, foi a senha, né, para os jogadores: Grafite, ou seja, esse apelido acabou pegando lá.
Olha, Estevão, meu vizinho Estevão. Cara, foi assim que nasceu o grafite? Não, ele não falou os detalhes, não. Ele falou. Até os detalhes? Quando eu cheguei, Estevão, obrigado. Obrigado pela mensagem aí. Sabe que eu devo tudo que eu... Assim, esse apelido aí me levou pro mundo aí. Obrigado de coração mesmo pra você, pro seu irmão, que Deus o tenha, o Bo, né? E ele chegou e eu falei, pô, meu nome não é grafite, não. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Edinaldo. Ele não tem apelido, não. Meu apelido é Dina, né? Ele falou, o Dina é muito meigo, vai vingar, não. Desse jeito, meigo. Dina é meigo, aí começou o grafite pra lá, pra cá, e na época o Paloma tava lá também, atacante, que jogava lá do Rio Grande do Norte. Ele falou, lá na minha cidade tá uma banda que chama Grafite. Realmente existe mesmo uma banda grafite lá no Rio Grande do Norte. E aí pegou. Aí passei nos testes, quando veio minha camisa, veio o número 18, grafite. Aí eu falei, pô, na época o Gali, presidente da Matonense, falei, pô, Gali, sacanagem, grafite. Eu falei que meu nome é Edinaldo, apelido é Dina. Não, grafite, vai ser grafite mesmo. E aí quando eu fiz o primeiro gol, até lembro hoje, passando um programa esportivo, o cara falando, e quem fez contra a Ponte Preta? Quem fez o gol da Matonense foi grafite. Isso mesmo que vocês ouviram, grafite. Aí pegou, aí já era, aí... Você acha que se tivesse... Falando sério, juro que eu não tô zoando agora, não. Você acha que se tivesse sido Dina... Não teria... A tua carreira tinha virado o que virou? Ou Edinaldo? Falando sério. Você acha que não tem nada a ver isso? Eu acho que... É que grafite é muito marcante, né? Grafite... Quando fala grafite, todo mundo sabe quem é já, o que é. O grafite, jogador, já tá... Não tem como esquecer. É diferente de um nome, assim, Marco Aurélio, João Paulo. É hoje, diferente. É diferente. É um nome que marca bastante. E talvez, não saberíamos, mas eu acho que não. Eu acho que grafite ficou uma marca assim, muito forte assim, que ajudou a impulsionar bastante a minha carreira. O Edinaldo, desculpa o grafite. Esse menino é bem engraçado, né? Não, lá em Campo Limpo que me chamam de Dina e Edinaldo. É, lá em Campo Limpo sim. Aí quando Tua mãe te chama de como? Minha mãe é Dinaldo, ela fala. Dinaldo, ela corta o ela fala Dinaldo. É muito difícil lá em casa, meu irmão, minha mãe, meus irmãos me chamarem de grafite. Aí quando eu encontro uma pessoa conhecida por aí, hoje todo mundo sabe do Dina, muita gente... Ô Dina, ô Edinaldo, aí já falam. Lá no Atlético Paranaense eu subia pra aquecer, os caras gritavam, ah, é Edinaldo. Aí eu, pô, sacanagem, cara. Ô, Michael Jordan cover, agora, velho. Porque você é engraçado, você é divertido. E a galera busca umas histórias tuas. Sempre tem alguém com uma história tua, né? Tem história, né? Tem história demais. Esse veio com algumas, que nós vamos até dividir em duas partes. Presta atenção. Olha aí quem veio falar. O homem tá sumido, viu? O homem tá sumido aí, você não vê ele em lugar nenhum. Aí a produção ligou pra ele e falou que era você, o homem mandou. Foi? Foi, tá com moral. Tá. E você que tá em casa aí, manda suas mensagens via Twitter, hein? Você quer grafite ou quer Edinaldo, Fox Sports? Grafite. Grafite, Fox Sports. Roda aí. Ô Beija, um abraço, aqui é o Cuca. Prazer estar participando do teu programa, justamente com esse personagem teu aí que eu adoro, que é o grafite. Só que para falar do grafite vai um tempinho maior do que você me deu aí, porque é um cara muito especial. A minha história com o grafite, ela começou em 2001, quando eu treinava o Remo e ia jogar Remo e Náutico lá em Recife, na quinta-feira. E na quarta jogava Santa Cruz, que o grafite jogava, e Atlético Paranaense, pelo brasileiro da Série A. Eu estava na Série B com o Remo. Eu fui ver esse jogo, né? Estava concentrado, peguei um táxi e fui assistir o jogo sozinho. E o jogo foi 5-1 pro Atlético Paranaense. Um show de bola. O time do Atlético era muito bom, foi campeão brasileiro, Geninho. E nesse jogo, algumas coisas me chamaram a atenção. O grafite, além dele jogar bem o jogo, teve uma bola que ele quase fez um gol sem rango, velocidade. Quando acabou o jogo, parte da torcida do Santa Cruz invadiu o campo, pela goleada que tomou. E correram atrás dos jogadores, e o último que entrou no túnel, assim, para baixo, foi o grafite, e um torcedor, deu um chute na bunda dele. Pô, normal, né? Levou só um chute na bunda.
De repente abriu um clarão da torcida e o grafite correndo atrás daquele torcedor que chutou a bunda dele. Lá no canto ele pegou o cara, revidou e correu tudo de volta porque a torcida correu atrás. Aí ele só abriu aquela passada dele e foi embora pro vestiário. Isso me chamou muita atenção, que não é normal você ver, né, num jogador de futebol, né? Eu fui pro Goiás em 2003 e eu tinha o Vando, estava surgindo, tinha o grafite e o Dimba, tinha o Araújo e o Dimba, e me faltava um jogador pelo lado direito. E busca aqui, busca lá, busca aqui, busca lá, me lembrei do grafite. Contei pro presidente do Goiás a história do grafite para nós buscar o grafite. Ele me falou, mas por causa disso quer buscar o grafite? Eu falei, por causa disso, presidente. Vamos ver onde que ele tá. Ele tá na Coreia, na reserva. Não, vou trazer. Briga com o presidente, traz, vamos trazer, traz, não traz. Se ele não jogar, quem paga o salário dele vai ser você, o presidente falou. Aí o grafite, conseguimos trazer, o grafite chegou, a bermuda aqui embaixo, a cueca mais alta que a bermuda. Eu falei, meu Deus. O grafite, o presidente falou que se você não jogar nada, quem vai te pagar teu salário sou eu, e eu ganho menos que você, velho. Deixa comigo, professor. Abriu uma brecha no time contra o Cruzeiro, logo depois que ele chegou pelo lado direito. Vamos, conta comigo. Foi o melhor em campo, ganhamos do Cruzeiro, aquele Cruzeiro fantástico, 2003. Alavancou a carreira do grafite, jogou muito no Goiás, como tinham feito um contrato curto com ele lá. Essa é a primeira. Pô, velho, você vai chegar lá de bermuda com a cueca aparecendo, rapaz. E outra, Olha, eu já ia falar de ser um bundão, mas isso aí você correu atrás do cara e pegou o cara. Essa do Foi Cuca, tudo isso, foi assim mesmo? essa do Cuca de 2001 eu não sabia, não. Essa aí foi novidade, ele nunca havia me contado mesmo? Você não essa, sabia não. dessa história? Essa do 2001, eu sabia que ele tinha visto esse jogo, mas não sabia que ele tinha anotado, porque pô, o cara pulou o poço do Arruda. E ele viu o Paulão na frente dele. Só que ele viu o Paulão e ele desviou. O Paulão, lembra o Paulão zagueiro que jogou no São Paulo? Paulão era... Ele desviou do Paulão e depois do Paulão quem que tava? Eu. Aí ele veio, pô. Aí ele veio, me deu um chute, eu revidei, corri pro vestiário. E engraçado que esse jogo acabou, esse jogo foi 7h30. Acabou 9h30. Eu saí do Arruda esse dia 1h da manhã. Porque os caras queriam te pegar? Lá. E na época eu não tinha carro. E os caras foram indo embora e eu fui perdendo minhas caronas, que na época eu não tinha carro. Falei, minhas caronas tá indo embora. Eu saí pelo portão de trás do Arruda, peguei uma toalha da rouparia, botei na cabeça e saí com essa toalha na cabeça, andei até rente ao muro para sair do Arruda, atravessei o canal para pegar um táxi para ir embora. Porque eu tinha perdido todas as minhas caronas esse dia. Esse dia foi... E o Cuca tava lá, eu falei, que Cuca é... Cara, 16 anos depois? E depois no Você Goiás... vai saber dessa história? E depois do Goiás 2003, eu lembro dessa história que nós perdemos de 5-1. Foi o Atlético Paranaense, deu o Rony, lateral direito, fez o gol ainda. Ele queria comemorar o gol. E eu, pô, Rony, vambora, tá 5-1 pros caras. E ele comemorando o gol na torcida, beijando a aliança. E quando eu cheguei no Goiás 2003, foi assim mesmo. Ele chegou pra mim e falou assim, ó... O presidente falou que se você não jogar, só que eu tava bem, eu tava na Coreia, eu tava treinando separado, fazia 3 meses que o treinador queria me botar de zagueiro. E eu falei que não ia jogar de zagueiro. Que teve um treino lá que os coreanos trocavam de posições no treino. Pô, mas de centroavante pra zagueiro? E tinham 3 brasileiros, eu de atacante, o Ricardo de meia e o Vitor de volante. Aí teve um treino que ele me botou de volante e o Vitor de atacante. E eu fui bem de volante, que eu chegava a madeira nos caras, né? Aí fiz 2 treinamentos como volante, chegou no jogo, aí quando chegava no jogo ele fazia, eu não entendia nada que ele falava, mas ele só botava o número lá no... E eu tava ali, ó, entre a zaga e a defesa. Aí eu chamei o tradutor e falei, ó, Mira, eu treinei de zagueiro, de volante e tal, mas não jogo não tem como não. Não, mas o treinador gostou de você nessa posição, assim. Eu falei, não, fala pra ele que não dá. Ele foi falar com o treinador deu 3 gritos, saiu da sala com ele e voltou. Foi lá, apagou, na época eu jogava com a 10, apagou o número 10 assim, joguei o jogo, nós empatamos o jogo, se eu não me engano. Eu fiz o gol. No outro dia, quando eu cheguei para treinar, o Bira falou, o treinador falou pra você treinar com a segunda equipe. E eu não podia vir embora porque a minha esposa estava grávida. Aí eu não podia vir embora, tinha que esperar a Cecília nasceu lá. Na Coreia? Na Coreia do meio, nasceu.
Mas aí lá é brasileira ou o quê? Não, ela quando ela completar 18 anos, ela decide entre o coreano e o brasileiro, que não pode ter dupla nacionalidade. Aí quando ela nasceu, o médico falou assim, ó, tem que esperar 40 dias para viajar. E tava fechando as inscrições aqui. Aí quando deu 20 dias, eu fui no médico, fui com o tradutor, ó, explica para ele. Ele falou, ó, então tem que viajar, tem que tomar muito cuidado com ela. E eu vim embora. Com ela e com Kelly, com a Maria Luísa, na época tinha 5 anos. E cheguei no último dia de inscrição. E fui inscrito e graças a Deus junto com o Cuca. Ele chegou com a bermuda, com a cueca aparecendo, largado. Ah, lá eu tava no frio lá na Coreia, só andava de capuz, de calça. Quando cheguei lá em Goiânia, calor, vou botar o bermudão, né? Aí, aquele estilo, né? Valeu, Cuca. Que? Valeu, Cuca nada. Tem mais, né? O Cuca gosta de você, ele pediu que queria que fizesse. Fizemos uma parte 2. Eu quero ver se ele vai falar da balinha. Eu quero ver se ele vai falar da balinha. Vamos ver aí, tem a parte 2 do Cuca. Vamos lá. Fui contratado pelo São Paulo, conversei com o Dr. Juvenal, vamos trazer o grafite, trouxemos o grafite, entre outros que nós montamos aquele São Paulo. O grafite fez uma carreira maravilhosa, campeão mundial, Alemanha, seleção, foi fantástico. E é um cara que eu tenho como um filho meu, um cara que às vezes eu peguei pesado com ele no São Paulo, mas sempre porque eu sabia que ele podia mais, e ele respondia forte nisso. Como um jogo que teve, grafite, e eu lembro bem, foi aquele jogo que nós, pelo São Paulo, ganhamos do Juventus, lá no Anacleto Campanella, campo de São Caetano. 2-0, que se nós perdêssemos ou empatássemos com o Juventus, caía o Corinthians. E eu cobrei de você aquele jogo, dos jogadores todos, e nós ganhamos 2-0 com 2 gols teus, né? Uma parte pequena da torcida ficou braba porque o grafite é corintiano. Isso não é verdade. O grafite foi profissional, o grafite foi um gigante, assim como é o São Paulo Futebol Clube. Porque só um gigante para jogar daquela maneira, com honra e dignidade, como você jogou, como teus companheiros jogaram, não para salvar o Corinthians, para mostrar como é o futebol e o grande como tem que agir. Né? Então essa grandeza que você teve em nome do São Paulo, para quem é São Paulino, vai ficar para sempre marcado, né? Um gigante consegue salvar outro, só assim mesmo. Parabéns por toda a tua competência, tua carreira. Você mora aqui, ó. Um abração. Obrigado. Aí é paizão, ele é... Ô, eu nunca falo em público o time que eu torço, né? Ninguém sabe. Eu quero te agradecer por 2004. Obrigado. Eu tô devendo um agradecimento em público há muito tempo a você. Mas, ô Grafite... Eu recebi uns 40 agradecimentos ontem em São Paulo. Pode falar? Eu vou divergir do negócio do que o Cuca falou. O Cuca falou uma pequena parte da torcida do São Paulo pegou no seu pé. Não é verdade. Não. Foi a grande parte da torcida do São Paulo que pegou no seu pé. Eu lembro naquela época, em 2004, você se ferrou. Foi. Ou não foi? Foi demais. E eu fui cair na besteira de, no outro dia, de sair fazer uma matéria para um jornal, um corintiano agachado, eu com o pé no joelho dele, Salvador. Aí no jogo seguinte, a torcida de São Paulo... Aí no jogo seguinte, o São Paulo jogou com o São Caetano e foi eliminado, que era jogo único, a semifinal. Malandro, deu 30 do segundo tempo, a torcida de São Paulo começou a gritar, xingar. E foram assim, acho que foi de... Isso aí foi o quê? Março, abril, até o final do primeiro turno do Brasileiro. A torcida pegando no meu pé. Na rua e tudo? Pegava, falava. Quando o São Paulo foi eliminado da Libertadores em 2004, nós perdemos a semifinal pro 11 Caldas, chegou até mim que os torcedores estavam esperando no aeroporto, que queriam a mim, queriam pegar a mim e tal. E eu fiquei na minha, né? Fiquei tranquilo, continuei trabalhando. O Cuca continuou me dando força, me dando moral. Depois o Cuca foi embora, chegou o próprio Leão, me deu muita força também. Aí eu, com o brasileiro, eu consegui recuperar. O Luiz Fabiano foi embora, aí sobrou aquela vaga de atacante ali, aí eu consegui. Mas foram praticamente 6 meses assim, de muita cobrança, muita torcida pegando no pé e às vezes eu não jogava bem também. Mas depois, final de 2004, começo de 2005, melhorou bastante. Mas o
Cuca me ajudou pra caramba. Às vezes ele pegava pesado mesmo. Às Então, vezes ele falou que pegava pesado. Não, mas antes de perguntar de pegar pesado, deixa eu perguntar agora pra você. Você não acha meio hipocrisia o Grafite? Por exemplo, o Corinthians, o Jô fez um gol com a mão contra o Vasco. Rapaz, só se falava disso. Pô, tinha que ter falado, bababá. E os mesmos torcedores gostariam que você tivesse... Se não queriam que você fizesse um gol, ou o time, queriam que entregasse o jogo. Não é uma hipocrisia? Vendo dessa forma, o que é engraçado é que nós fizemos... E aquele jogo foi muito atípico, porque o Cuca cobrou de nós mesmo profissionalismo, e nós entramos em campo e fizemos 2-0. E a bola nunca sobrava para mim, só sobrava para o Luiz. Aquele dia sobrou 2 vezes. Eu falei, tem alguma coisa errada. O Souza ainda falou, negão, o que está acontecendo, Souzinha? Souzinha era... Aí, no segundo tempo, quando a Portuguesa Santista fez o gol no Pacaembu, a torcida começou a gritar, entrega, os jogadores do Juventus, o Grafite. Falei, pô, fala com os caras lá atrás, com o Fabão, com o Rodrigo. Os jogadores do Juventus. Do Juventus. Ô, negão, pô, os caras tranquilo pediram, aí. então. Alguns jogadores falaram, deixa a gente fazer um gol aí e tal, deixa a gente... Falei, fala com os caras lá atrás. Ainda brinquei, ainda falei, deixa eu falar com os caras lá atrás. Mas aí acabou o jogo, eu acho que acabou 2-1 esse jogo, não foi? 2-0? 2-1. E aí deu tudo aquilo depois, aí ficou. Ontem eu tava em São Paulo, os caras, o São Paulino meio, ô negão, tem que voltar pro São Paulo. Só vacilou lá ter salvo o Corinthians. Aí os corintianos vêm, ô negão, tu é firmeza, salvou a gente. E depois o Corinthians caiu e não esqueceram essa história. Que o Corinthians caiu depois. Ou você leva na boa? Não, tranquilo. Mas na época você ficou magoado? Sim, na época eu fiquei, não magoado, eu ficava sem entender, né? Que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Mas, pô, eu fiz gol pro meu time... E estão me cobrando, lógico, a entrevista que eu fiz, a matéria que eu fiz ajudou também. Mas foi assim, tranquilo, entre aspas. Hoje eu vejo que foi... Hoje, se acontecesse comigo, eu assimilaria melhor. Mas naquela época foi difícil. E o que o Cuca quis dizer? Falou assim, pô, eu pegava pesado demais com você. É porque você pisava na bola? Você dava umas pisadas? Não, que era o motivo? É que ele cobrava, né? Ele cobrava. Uma vez o Cuca teve um jogo... Qual jogo que foi? Teve um jogo que eu estava treinando, não estava bem. Eu estava na fase, eu jogava mal, não jogava bem. Aí teve aquele soccer test. Chegamos na segunda-feira, soccer test. Era uma semana cheia. E soccer test é aquele que você fica do pi, sabe? Fica pi, tu vai correndo e o meu foi ruim. Aí ele pegou, me tirou do time, me afastou. Aí eu estava correndo no outro campo, ele dando treino no outro. Aí o Cuquinha passou, eu conversando com o preparador físico, com o Sérgio, a gente tava falando, falei, pô, eu não sei o que aconteceu pra me tirar do time, sacanagem, né? Aí quando acabou o treino, o Cuca veio falar comigo. Tu acha que eu tô de sacanagem de tirar do time? Eu falei, professor, eu não tô entendendo. Aí nós tivemos uma discussão mais áspera, mais... Aí ele falou, quem manda aqui sou eu. Eu falei, então faz o que o senhor quiser então. E peguei, saí e continuei correndo. Aí ele me afastou desse jogo, era um jogo contra o Guarani no final de semana, ele me afastou. Aí depois eu esfriei a cabeça, o pessoal, não, fala com o professor. Eu falei, aí eu vi que eu não... Pô, ele é o treinador, ele que manda. Eu tenho que, por mais que eu não aceite, por mais que eu não concorde, eu tenho que aceitar a decisão dele. Falei com ele, ele pediu desculpa pra mim também, me abraçou, sabe que eu lhe tenho como um filho. E no outro jogo já fui, já joguei, já fiz gol. Teve um jogo também muito interessante no Goiás ainda, nós estávamos jogando lá em Salvador contra o Vitória. Vitória fez 3-0 no primeiro tempo, e o primeiro e o terceiro gol eu perdi a bola e deu contra-ataque, né? Falei, nossa, ele vai me descascar no vestiário agora. Chegou no vestiário, ele falou com todo mundo, não falou, nem olhou na minha cara e não falou, e não mentiu. Eu falei, ele vai me tirar, né? Aí quando todo mundo saiu, ele me chamou. Aí quando ele ia falar, professor, desculpa as 2 bolas que eu até achei que o senhor me ia tirar, eu falei, não, tu vai fazer gol, nós vamos ganhar esse jogo. Falei, pô, tá de sacanagem. Eu fiz 2 gols, nós viramos o jogo 4-3. Eu fiz 2 gols e dei passe pros outros 2, velho. Mas o Cuca é um treinador que você tem É o melhor treinador que você teve na carreira ou não? Assim, eu tive muitos treinadores bons, o Altuori, o próprio Muricy. Mas o Cuca foi assim que eu fui mais próximo, assim, que eu tive uma relação mesmo de pai para filho, assim. Teve um jogo no vi que o Cuca, naquela época, ele gostava de dar uma balinha pros atacantes, né? Aí eu fazia gol direto no Goiás, cheguei no São Paulo.
Eu peguei uma Que fase... história da balinha? Conta pra quem não conhece. Pra quem não Bala. O cara fazia gol e dava a balinha? Ele... Toma essa bala que você vai fazer gol. Aí eu comecei a fazer gol. Aí todo jogo que fazia gol, ele dava bala no Goiás, chegou no São Paulo. Aí tava no São Paulo 3 meses sem fazer gol, uma fase, velho. Aí eu cheguei brincando, o professor tem uma bala. Ele falou, não tem bala não, você não tá fazendo gol não. Eu falei, olha, que traíra, veio ser comigo. Ele não deu a bala pra mim não. Até eu fazer gol, ele voltou a dar a balinha. Mas hoje eu acho que ele não faz isso mais não. O Cuca foi o cara que, quando minha mãe foi sequestrada em 2004, aquele episódio foi pesado, né? Ele tava lá no Rio, no Flamengo, me ligou. Falou, negão, se você precisar aí, tuas ordens e tal. Eu falei, professor, obrigado, valeu. Ele é... E eu fui reencontrar ele o ano passado, né? Santa Cruz e Palmeiras. Depois nós participamos de um programa ao vivo lá, conversamos. Ele sempre foi um cara que torceu por mim, eu sempre torci por ele. Aquele negócio do sequestro da tua mãe foi o pior momento da tua vida, né? Aquilo foi pesado, né? Foi pesado, porque aquele dia eu tava chegando no CT para treinar. Aí uma ligação de casa, atendi o telefone, meu pai falou, ó, tu tá onde? Tô chegando aqui no CT para treinar. Ele falou, entraram aqui em casa e levaram sua mãe. Eu falei, o quê, pai? Foi, levaram sua mãe, sequestraram ela. Aí entraram em casa, amarraram meu pai e meu irmão, pegaram minha mãe e falaram, ó, fala pro grafite que a gente só quer o dinheiro só. Aí levaram ela. Mas graças a Deus, assim, eu tenho que exaltar também isso aí foi, acho que ao meio-dia de uma terça-feira. Ela foi encontrada na quarta-feira, pela manhã, lá no interior de São Paulo, perto de Campinas. Uma cidade, eu não recordo o nome da cidade agora. Mas você não precisou pagar, né? A polícia... Encontraram ela antes. Não chegaram a pedir resgate, mas a gente já estava na expectativa de esperar o resgate. Eu fiquei, a polícia, acompanhando o trabalho da Polícia Civil aqui de São Paulo. Os caras fizeram um trabalho... Os caras fizeram um trabalho aí, encontraram minha mãe lá. Assim, encontraram por acaso também, que estavam procurando um estuprador na região lá. E quando os policiais passaram em frente a uma casa, o cara estava parado em frente e saiu correndo da casa, em frente da casa. Aí os caras desconfiaram, entraram na casa e minha mãe estava no quarto lá. Ela estava bem, trataram ela bem, tudo, mas o trauma que fica, né, da situação. E foi naquela época que teve aquela onda, né? Que foi a minha mãe, a do Robinho, a do Luiz Fabiano. Foi naquela onda de sequestro que teve aquela época lá, 2004. Que loucura. Mas vamos falar de coisa boa. Bora. Ô, Grafitão, quem é style, né? Olha só, nós achamos o Cuca. E olha o que nós fomos buscar pra falar com você aí, ó. Roda aí. Fala, Grafite, Rogério Ceni que tá falando. Tô sabendo que você tá aí com o Benja hoje, né? No Papo com o Benja. Queria mandar um grande abraço, nosso parceiro aqui de São Paulo Futebol Clube, de longa data, que ganhou muitos títulos, foi muito importante. Eu me lembro, infelizmente não foi um título, mas talvez um jogo muito especial até para o próprio Grafite, no São Paulo e Rosário Central, muito especial para mim também, onde o Grafite entra no primeiro tempo ainda do jogo, faz 2 gols, a gente vira em cima do Rosário 2-1, isso em 2004 na Libertadores, e depois a gente vence nos pênaltis, né? Foi o jogo das eliminatórias da Copa Libertadores naquele ano, e ele foi um jogador muito importante, não só esse, mas em tantos outros jogos, né? Então queria mandar um abraço pro Grafite, companheiro de título de Libertadores, Mundial, enfim, né? Se recuperou a tempo de ir pro Mundial com a gente, e uma pessoa fora de série, um cara acima da média, um atleta dedicado, esforçado, que mesmo hoje aos 38, se não estiver economizando, né, aumentando, continua ainda fazendo seus gols, né, defendendo o Santa Cruz nessa última temporada, mas que é eternizado no coração de todo São Paulino. Valeu? Abraço para vocês aí, tudo de bom. Eita, valeu, capitão. Aí é moral, hein? Aí é... Eu lembro recebendo a bola de prata em 2003, lá, jogava pelo Goiás ainda, ele... Quer ir pro São Paulo? Ele falou? Eu falei, quero. Ele que falou? Perguntou se eu... Que havia já os rumores e tal. E aí, quer ir? Eu falei, eu quero, pô. Era meu time de coração, que eu torcia desde a minha adolescência, a minha infância. E aí, mas é um cara fenomenal. Aí é um cara... Às vezes o pessoal pergunta pra mim, Grafite, e o Rogério? O Rogério é isso, o Rogério é mascarado, o Rogério é perna. Eu falei, não, o Rogério o cara é sincero. Se tiver que falar contigo na sua frente, pra você ele vai falar. Ele não vai falar por trás.
ele não vai falar para terceiro, nada, ele vai falar na sua frente. É um cara que é o primeiro a chegar no clube, o último a chegar. Em 2005, na Libertadores, ele falava, estava numa fase excepcional. Falava, Grafite, 4 passos para fora da área ali, consegui uma falta ali. E teve umas faltas que eu caí ali, ele direto fazendo gol. Tava, acho que em 2005... Assim, eu falo que em 2005 a Libertadores, o Danilo foi sensacional, né, naquela Libertadores. O Danilo jogou muito. Assim. O Danilo, quando não fazia gol, ele dava o passe, ou ele armava a jogada, ajudava na marcação. O Rogério, acho que foi o ano que ele marcou mais gols, fez gols de falta, foi importantíssimo, mas ele foi fundamental assim, no título. Assim. Aí teve a reta final que eu não estava mais, que chegou Amoroso e tal. Mas o Rogério Esse jogo aí também que ele citou de 2004 foi... Nós perdemos lá na Argentina de 2-1, não, de 1-0. E aqui eu estava no banco esse jogo. O Cuca me deixou no banco, eu estava no banco e os caras fizeram 1-0, eu entrei com 20 minutos. No final do primeiro tempo eu empatei, no segundo tempo fiz. E na cobrança de pênalti, o primeiro pênalti o Cicinho errou. Aí os caras fizeram, aí eu bati e fiz. E todos fizeram gols. Aí no último, o Rogério foi e fez. Aí teve o do Gaona, né? O Gaona tirando sarro, tirando onda. Bateu o pênalti, o Rogério pegou e nós voltamos pro jogo. Aí teve outra sequência, ele pegou o outro. Ele é um cara... Não gosta de perder nem para o ímpar. 2 toques. Se ele te ligasse para falar, ô Grafite, quer jogar no que vem no Fortaleza, você jogaria? Rapaz, eu iria sim, com o maior prazer, trabalhar com ele Seria novamente. Uma honra, por exemplo. Posso trabalhar com ele. Não sei se você vai encerrar a carreira no que vem ou não vai. Só acho que só dá para saber sentindo no ano, né? Eu vou jogar o ano que vem, Você joga, mas você pretende encerrar no final do ano que vem? Ou se der para jogar, ainda joga mais um pouco? Rapaz, eu falo que pretendo encerrar, mas sabe, a gente fala, mas... Não. Mas vamos supor, aí o Rogério te liga e fala, Grafite, quer jogar a Série B aqui no Fortaleza? Você iria? Se o Rogério me ligasse e a gente entrasse num acordo assim entre o clube, seria o maior prazer. O Rogério é um cara fenomenal, o Fortaleza também é um clube sensacional que voltou para a Série B. Eu senti muito a saída do Rogério do São Paulo, que no meu entender também, no meu ponto de vista, eu acho que não era o começo ideal para ele, porque por toda a história que ele tinha lá, mas eu acho que agora ele vai conseguir mostrar para todo o seu potencial e agradecer o Rogério pelos 2 anos que estivemos juntos, agradecer o convite do jogo de despedida dele. Eu só não cheguei a tempo porque o meu voo de Dubai atrasou e eu perdi aquela festa maravilhosa, mas obrigado pelo convite aí, boa sorte aí no Fortaleza aí, quem sabe a gente se encontra por aí nessas viagens da vida aí, Rogério, obrigado. O 2005 foi o ano da tua vida, ou não? Assim, foi um ano muito marcante para mim. Foi um ano que aconteceu tudo. Naquele 2005 aconteceu tudo, né? Na época que eu fui convocado para a seleção, eu era o melhor jogador em atividade no Brasil, naquela época, né? No São Paulo. Fui convocado para aquele jogo da despedida do Romário. Entrei no lugar do Romário, fiz gols. Estava jogando bem no São Paulo, no Paulista, na Libertadores. Tive a lesão em 2005, né? Que talvez impossibilitou a minha caminhada, meu início de caminhada na seleção brasileira. Talvez eu poderia ter jogado a Copa de 2006, tanto é que o Fred, nós fomos juntos para a seleção, foi para a Copa de 2006, mas paciência, aconteceu, teve me machucado. Teve o episódio do próprio De Sábato, assim. Então 2005 foi um ano muito marcante para mim, assim, em todos os sentidos. Mas sabe por que eu falo? Eu não vou entrar ainda no aspecto da Alemanha, que na Alemanha o que você fez foi brincadeira. Mas por que eu digo isso? Porque o São Paulo sempre foi o seu time do coração, não é? Foi. Você estava na Libertadores em 92, 93, estava na arquibancada, não estava? Estava, na de 93 eu fui assistir. Você estava na arquibancada torcendo pro São Paulo. Foi. E aí como é que é? De 93 na arquibancada para 2005? 93, não, desculpa, 92, 93 o meu irmão tava. Eu fui na de 94, né, que não ganhou, né? Ah, então você é pé frio, que você foi contra o Velho, São Paulo perdeu. Mas eu fui nos jogos até chegar até o final. Foi 94. Mas como é que foi para você que estava lá na Libertadores e de repente, 2005, 11 anos depois, você é campeão do São Paulo? Aquela ficha demorou para cair, viu, Benja? Porque eu lembro 92, 93,
eu acompanhava o São Paulo e a Libertadores só passava num canal fechado, aqui, num canal aberto aqui de São Paulo, acho que a Gazeta, se não me engano. Na época, CNT Gazeta. CNT Gazeta. E a imagem lá em casa era ruim, mas eu passava jogo naquela época. O Criciúma estava jogando a Libertadores, o Filipão era treinador do Criciúma. E eu acompanhava o São Paulo e foi campeão da Libertadores, Mundial, 92 contra o Milan, 93 contra o Barcelona, gol do Raí de barriga, de falta, gol do Miller botando o dedo na cara do Massara, acho que é, da Albertino, não sei o nome do zagueiro que era na época do Milan. Então E eu tava lá em 2005, né? Eu fui o único jogador assim do chamado 11 titulares que estavam no banco que entrou no jogo, nos 2 jogos, né? Contra o Ittihad e contra o Liverpool. Assim, o Autori é outro cara fenomenal que depositou toda a confiança dele em mim, me levou para o Mundial. Eu trabalhei muito para estar ali também e entrei nos jogos e 2005 terminou bem, graças a Deus. Começou meio tumultuado, mas 2005 terminei em cima do carro de bombeiro lá com São Paulo, foi fera. A nega véia brigou comigo que eu tirei a camisa em cima do carro de bombeiro, mas não foi nada não, neguinha, foi por uma boa causa. Ele é marrento, meu Deus, o cara é marra pra caramba. Nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais Michael Jordan aqui, tá bom? A gente já volta, é rapidinho. Tendo gol pra caramba aí. Esse homem aí, ele toma a mesma água do Zé Roberto. É a mesma meu parceiro, meu companheiro de trabalho, ele tem uma história com você também. É. Pode chamar? Pode. Nossa, fez um... Porque eu tô meio ressabiado aqui, né? Não, fica depois do Cuca, nada vai te atrapalhar. Vamos ver quem é, roda aí. Aí, Benja, um abração pra você e pra esse cara que tá do seu lado aí, mais do que um abraço, né? Vai aqui o meu abraço fraterno pra esse cara que é sensacional. Existem algumas histórias do futebol e uma história que é muito marcada. Essa história para mim ficou marcada. A chegada do Grafite para jogar no Goiás na temporada de 2004, né? Então, para mim, isso ficou marcado. O jogador que chegou quase que desacreditado, tive que brigar com o presidente do Goiás para contratá-lo. O Cuca teve que se empenhar muito para tê-lo também para jogar na equipe do Goiás e ele deu o resultado. Então, eu tenho um sentimento de muita gratidão ao Grafite por ter feito todo o trabalho que ele fez com os jogadores que tinham em Goiás. O ataque, só para você ter uma ideia, o time do Goiás tinha na armação, Danilo, na ponta direita, Grafite, o centroavante era o Dimba e o ponta esquerda era o Araújo. Não podia dar errado um time desse, como estava dando errado, quase sendo rebaixado. O Grafite foi lá e ajudou esse time a melhorar de produção. Um abração para você, Benja, e para o Grafite, o meu carinho e a minha admiração de sempre. Olha aí, Pascoalzinho. Pascoalzinho é parceiraço. Aí é 2003 lá no Goiás. Depois, quando eu estava no São Paulo, que ele trabalhava aqui na imprensa paulista na época. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes, cobria o São Paulo lá. A gente sempre não teve contato, se falando. Depois se distanciamos um pouco aí, mais parceirão, que essas são pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, como você mesmo, 10 anos que a gente não se via. Faz tempo que a gente não se via, né, Grafite? Mas tem essa amizade, tem essa relação, assim, de amizade que o futebol, assim... São coisas boas que o futebol traz pra nós, né? O futebol, às vezes, eu tava conversando com um torcedor anteontem, falando de bastidores de futebol, e os bastidores é complicado, né? Aquela coisa, quem tá de fora, o torcedor não conhece o futebol, assim, por dentro, assim... Mas felizmente tem pessoas assim como você, como o Pascal, como o Cuca, como o pessoal que está aí, que faz a gente correr dentro de campo e se empenhar para não parar com essa carreira, que é difícil quando a gente está nessa fase final, é difícil. O Rei de Maresias, roda aí. Fala, Big. Que prazer falar com você aí. E poder falar do seu entrevistado aí, um grande amigo, um grande parceiro que eu tive o prazer de jogar junto em 2005. Grafite, falar de você, poxa, é só agradecer o carinho que você teve comigo ali, pelo passe para eu ter batido o recorde ali de gols na Libertadores, foi com um passe seu. E parabenizar pela sua trajetória na Europa, no mundo árabe, e ter chegado à seleção brasileira.
Queria desejar para você toda a sorte do mundo, sabedoria, você é uma pessoa do bem, de família, que Deus te abençoe. Pô, rapaz, Luizão. Valeu, Luizão, parceiro, Luiz. Aí é engraçado que no Luizão, quando eu tava no Grêmio, em 2002, ele chegou lá. Ele tava naquela fase de... tinha que estar com o clube jogando para poder ir pra Copa, né? E ele tinha um contrato, ele estava certo com o Hertha Berlim, só que ele só ia em julho para lá, ele tinha que jogar os últimos 6 meses. E ele chegou no Grêmio para jogar Libertadores e eu ficava vendo ele no treino finalizar, pô. Ele finalizando, ele é... matador, né? Ele é matador. Ô, Grafite, deixa eu perguntar um negócio pra você. Teve aquele lance do racismo lá, aquele jogo lá com o Desábato, né? Chamou de macaco, não foi? Essas porcarias, né? Essas bobagens aí. Agora, deixa eu perguntar, na Alemanha, você passou por algo semelhante ou não? Não, na Alemanha eu nunca passei. Até porque na Alemanha existe um trabalho, assim, um engajamento muito maior que aqui no Brasil. A temporada toda, desde o começo até o final. Nós entrávamos com cartazes, com camisas, fazíamos fotos, tinha propaganda nossas, jogadores nos ônibus, sempre contra o racismo, cartão vermelho contra o racismo, então era o ano todo, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma coisa mais simbólica, 13 de maio, libertação dos escravos, 20 de novembro, como foi o mês passado, que muita gente me procurou para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Então aqui no Brasil é mais assim, datas como esta. E na Europa não, principalmente na Alemanha porque a Alemanha tem um histórico, né, por tudo que viveu no passado, da guerra de Hitler lá contra os judeus, desse negócio, mas eu particularmente nunca passei nada. É pelo fato de eu ser uma pessoa conhecida lá, né, desde quando eu cheguei lá, depois eu tive muito êxito com o Wolfsburgo. A minha figura é uma figura na Alemanha pública, conhecida, então, mas no dia a dia, assim, as pessoas comuns, assim, existia bastante. O Desábato você chegou a encontrar algum dia depois ou não? O de sábado eu não encontrei, até porque eu não dei continuidade no processo, né? Que eu tinha 6 meses. Mas nessas andanças da vida, no futebol da vida, você nunca mais encontrou? Não, eu voltei a jogar Libertadores esse ano e ele estava jogando também no Estudiantes, né? E esse ano foi a primeira vez que eu voltei na Argentina, depois daquele episódio com o Atlético Paranaense, e aí? Né? Foi tranquilo, não teve nada, nós jogamos lá contra o São Lourenço, se não me engano, era da nossa chave, São Lourenço. E não teve nada. Eu ia voltar na Argentina em 2005, né? Um pouco tempo depois desse episódio que eu fui convocado para o jogo contra a Argentina lá em Buenos Aires e contra o Paraguai em Porto Alegre, só que aí eu estava lesionado, foi quando eu me lesionei e eu não fui convocado. Mas eu não tive contato com ele mais não, eu segui minha vida, ele a dele, o que é engraçado, acho que quase ninguém sabe, que no jogo de ida lá em Quilmes, 2 semanas antes, foi bem mais complicado que no Morumbi, porque o campo é um campo acanhado, o torcedor ficava perto, jogaram banana, nós descemos no meio dos torcedores, deram tapa em nossas cabeças, e eu troquei camisa com o Desábato. Caraca! Eu troquei camisa com ele lá Eu acho que a minha sogra tem até hoje essa camisa, porque nessa época a minha sogra estava conosco lá em São Paulo, e eu dei pra ela a camisa. Eu acho que ela tem até hoje essa camisa. Caramba, isso é um absurdo. Pior que passa o tempo, né? A gente viu agora recentemente no jogo do Flamengo na Argentina, torcedores do Independente fazendo a mesma coisa. É complicado. É ridículo, isso é ridículo. Mas, ô Grafite, tem mais gente pra falar com você aí, ó. Acho que esse você conhece bem também, hein? Vamos lá. Alô, galera, aqui é o Fabão. Estou aqui para falar um pouco do meu amigo Grafite, dessa figura maravilhosa. Eu tive a honra de jogar junto e ganhar muitos títulos com ele. Valeu? Eu vou contar uma história lá, história não, realidade, né? Que ele sabe. Que ele era acostumado a tomar banho de sal grosso. Lá no Rio, o jogo era São Paulo e Fluminense. E eu sempre tomei banho primeiro, né? Eu falei assim, Grafite, você toma banho com sal grosso, tira esse descarrego depois. E ele foi na frente, tomou banho com esse sal grosso. Eu falei, caramba, e eu sempre tomo banho para ir pro jogo. Aí não tinha jeito, né? Tive que tomar banho com aquele sal grosso no chão. E pronto. Mas eu fiquei na cabeça, né? Que aquele lá ia dar azar.
E adivinha quanto foi o jogo? 1-0 pro Fluminense. Gol de quem? Contra meu. Eu acho que ele vai lembrar disso aí. Tá bom? Um abraço, Grafite. Irmão, tamo junto, hein? Fica com Deus. Jura que isso aconteceu? Jura que isso aconteceu mesmo, Grafite? Ele fez o gol contra. Não, porque eu não tava sem fazer gol, velho. Aí o cara falou, ó, toma um banho de sal grosso antes do jogo. Eu falei, eu vou tomar um banho de sal grosso então, bora. E eu tomei, e o Negão não viu, velho. Eu falei, Negão, vou tomar banho de sal grosso, hoje eu vou fazer gol, velho. Que quando a gente concentrava no CT, eu concentrava com o Souza. Quando a gente jogava fora, eu concentrava com o Fabão, né? E esse dia foi engraçado mesmo, porque Negão, toma banho antes de mim, não. Eu vou tomar banho primeiro. Só que ele saiu, acho que alguém foi falar com ele no hotel, que ele tinha jogado no Flamengo. Eu falei, vou tomar banho rapidinho, tomei e tal. Aí o sal grosso lá pro coisa lá. Ele, Negão, tu tomou banho, Negão? O Fabão é engraçado demais. Falei, Negão, tu tomou banho, Negão? E aí ele fez o gol contra, velho. Mas teve um jogo também no Maracanã, nós e o Fluminense. E eu nunca marquei um gol no Maracanã, velho. Eu nunca fiz um gol no Maracanã. E o dia que eu fiz um gol no Maracanã, eu fiz de cabeça o gol. E quando eu fiz o gol de cabeça, escanteio, já pulei as placas e fui na torcida de São Paulo, né? Fiquei lá na torcida de São Paulo. Quando eu olho pra trás, o jogo rolando, velho. Aí voltei com uma cara de cachorro, sem saber o que aconteceu. O que aconteceu? Os caras anulou o gol. Foi porque no gol deu falta do Fabão. Pô, o único gol que eu fiz no Maracanã, o Fabão fez falta no goleiro, velho. Falei, porra, Negão. Tá de sacanagem. A única vez, acho que empatamos esse jogo, perdemos 2-1. O Negão é engraçado demais. O Negão é gente boa demais, velho. Como é que ele chama? Como é que ele fala? Ele me chamava de macacão, me chamava de... Não, tudo rápido. Negão, tu viu que agora fez... Ele fala muito... Ô, Grafite, cara, como você é engraçado, velho. Pô, você tá mais... Pode falar, o tempo passou, você tá mais engraçado do que você era antes, cara. Você tá mais divertido, cara. Isso aí é a conta bancária que é boa, os caras ficam mais engraçados. Olha quem veio falar com você aí, ô, Fabão, deixa eu falar. Ô, Grafite. Boa noite, Benja. É um prazer poder participar aí do programa de vocês. E ainda mais falar do Grafite, né? Isso foi um amigo, né, que o futebol me deu. Um exemplo de pai de família, um exemplo de profissional. Um cara que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Tive a oportunidade de jogar com ele no Goiás, no São Paulo, né, no Wolfsburg da Alemanha e também dentro da seleção brasileira. Então é um cara que tem uma qualidade inquestionável, né? E tem todo o meu respeito e admiração. Tá bom, Grafite? Um abraço, irmão. Com Deus. Aí, Josuca é o capitão. Josuca parceira. Aí nós passamos perreio lá na Alemanha, no frio, sem entender nada do que o treinador falava. Às vezes é melhor, né? Não, ele olhava pra mim e eu olhava pra ele, pô. E ninguém entendia nada. E ele era capitão, o Magat, e eu brigava com ele. Falei, José, quando você saiu do jogo, me entrega o negócio de capitão. Eu nunca fui capitão, meu. E ele não entregava, não. Teve um dia que eu peguei, José, parceirão, José, abraço, irmão. Beijo na Patrícia, nas crianças aí. O próprio Fabão também, irmão. Saudade aí, faz tempo que eu não lhe vejo, é que a gente não se encontra aí. Estamos num grupo de WhatsApp agora aí dos campeões de 2005. Mas só o Amoroso fala, velho. E o Amoroso fala, né? Só o Amoroso fala, mas é resenha, viu? Rapaziada, obrigado aí pela... Aqui no grupo de WhatsApp da Fox Sports, o Edmundo me tirou. Eu tava lá e o Edmundo falou, você tá no grupo, não vai. E o Edmundo me tirou. Grafitão. Obrigado, irmão. Pô, obrigado a você, sucesso isso, aí. Véio. E ó, quero 2018 você jogando e fazendo gol. Vamos ligar pro Rogério Ceni que você não vai lá pro Fortaleza, hein? Bora. Oxe, bora. O torcedor do Santa vai brigar comigo, hein? Tá aí o Grafite no Aqui com o Benja, sempre divertido, sempre um papo alto astral. Semana que vem, tamo de volta. Valeu! Valeu.